Bom dia para todo mundo, de novo. É, Bom, gente, na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente deve apresentar o projeto elétrico. Aí vou falar um pouquinho também de lista de material, que é uma parte que não é necessária no projeto, mas eu recomendo muito, eu acho que enriquece muito o projeto. Bom, é, tudo que a gente viu até agora, né, na disciplina, desde lá do primeiro dia que a gente começou a ver, tudo aquilo faz parte do projeto elétrico. Tudo aquilo que a gente calculou, quando a gente projeta o condutor, quando a gente projeta o disjuntor, falando do aterramento, enfim, todas as partes, tudo faz parte do projeto elétrico. Hoje eu vou falar como que a gente faz para organizar essas informações, como que a gente faz para organizar todos os cálculos, todas as tabelas que a gente fez, a planta, né, o diagrama unifilar, para colocar isso de maneira organizada para assim poder apresentar para a concessionária. E falar um pouquinho aqui o que que a concessionária fala para a gente, né? Energisa, no caso, fala para a gente como deve ser esse projeto elétrico, ou melhor, a apresentação dele. Bom, e eu vou falar aqui especificamente quando a gente está pedindo uma ligação nova, tá? Quando a gente está ampliando uma instalação já existente, é um pouquinho diferente, não difere tanto assim, mas quando a gente está só querendo ampliar uma instalação é mais simples, a gente só precisa enviar o novo projeto e não precisa das outras etapas que a gente tem quando a gente pede uma ligação nova, tá? Bom, se a gente está construindo uma casa, um prédio, está construindo, sei lá, uma loja, qualquer que seja a edificação que vai ter uma instalação elétrica que a gente está projetando, a gente tem que pedir para a Energisa uma ligação de energia nova. Tem quatro etapas, basicamente, nessa para a gente fazer esse pedido. A primeira etapa é solicitação do estudo de viabilidade técnica, tá? Esse estudo quem faz é a Energisa, não é o técnico que está na obra nem nada, tá? A gente só tem que preencher algumas informações no site, para a Energisa saber onde que se localiza é, o, a edificação, para saber quanto de carga que vai ser demandada, enfim, algumas informações que eu já vou falar melhor aqui no próximo slide. A segunda etapa, depois que a Energisa faz esse estudo de viabilidade técnica, né, que informa para a gente que ela pode fornecer a potência que a gente quer naquela localidade, tá? Ela dá um ok e manda uma carta com esse estudo de viabilidade, né? Carta que eu digo é por e-mail, claro, né? Não é carta no correio. Mas, enfim, ela envia um documento aí falando que a gente pode proceder com um projeto que ela vai conseguir fornecer energia ali. Segunda etapa, então, é o projeto elétrico em si, que é o que a gente vem aprendendo a fazer aqui na disciplina até agora, todas aquelas etapas, tá? E aí sim, a gente tem que fazer o projeto seguindo todas as normas da ABNT, principalmente a NBR 5410, que fala de instalações de baixa tensão, que é a que a gente vem seguindo aí até agora, que onde está todo aquele espaço para projetar os condutores, para dividir circuitos, para projetar eletroduto, projetar disjuntor, enfim, tá tudo lá na NBR 5410. Uma coisinha ou outra a gente pega outra norma, tá? E a gente tem que apresentar esse projeto para a Energisa de maneira formal. Eu vou mostrar aqui no final da aula um exemplo de projeto elétrico. Terceiro, depois de apresentado o projeto, tá? A Energisa aprovou, ela tem que ir lá fazer a inspeção e ligação da nossa rede, tá? A gente não vai ligar a nossa instalação na rede de distribuição da Energisa. A gente não pode, o técnico da obra não pode ir lá no poste e fazer a ligação. A gente tem que deixar tudo pronto, tudo montado, quadro de medição até o ramal de entrada. Quem vai fazer o ramal de ligação e quem vai ligar de fato a nossa instalação é a Energisa, depois que ela for lá fazer uma inspeção, né? Ver que tá tudo certinho. Se não tiver tudo montado certo, eles vão falar o que que tá errado, vai ter que arrumar e vão voltar lá outro dia, tá? Mas quem bate a chave lá, quem liga é a Energisa. Bom, depois de ligado a instalação já está funcionando, né? Então poderia ser a última etapa. Só que tem que ter a documentação para fazer o contrato de fornecimento de energia, né? Registrar a instalação lá na Energisa, para que eles possam fazer a cobrança mensal
da energia consumida na nossa instalação. Essa última parte aqui é só uma burocracia mesmo, né? Colocar no nome de alguém e, enfim, registrar o número da instalação lá no banco de dados deles. Mas é mais uma formalidade. Isso aqui geralmente quem faz é o cliente, não o técnico que tá fazendo a instalação, tá? Bom, falando um pouquinho lá da primeira etapa, que é o estudo de viabilidade técnica. Que a gente tem que ter, qual informação que a gente tem que fornecer para a Energisa conseguir fazer esse estudo de viabilidade. Bom, isso aqui eu copiei a nomenclatura que está no site da Energisa, tá? Nas normas, mas algumas coisas aqui a gente chamou de um nome diferente. Cronograma de evolução de cargas a gente chamou de quê? Previsão de cargas, tá? Lá nas primeiras aulas, quando a gente fazia previsão de carga, eu ensinei dois métodos para vocês. Ou a gente conta todas as cargas, todos os aparelhos que tem na casa, ou então a gente pega a planta, né, e coloca o número mínimo de tomadas de uso geral, número mínimo de iluminação e as tomadas de uso específico, tá? Eram as duas formas que a gente tinha de fazer o levantamento de cargas, que é esse cronograma de evolução de cargas, que nada mais é do que informar qual que vai ser a carga instalada ou a demanda prevista, né? Se a gente passar de uma certa carga lá, 17,7 quilowatts, a gente tem que calcular a demanda, aí dava um trabalhinho a mais, que tinha que aplicar aqueles fatores. Mas enfim, a Energisa quer saber quantos quilowatts a gente está demandando nessa nova ligação. Segunda informação que é muito importante para a Energisa é a localização da nossa instalação. Onde que a gente vai construir. Por quê? Ela tem que saber se naquele ponto ali onde a gente vai construir, a rede elétrica de distribuição é capaz de entregar potência para a nossa edificação, tá? É muito diferente você construir uma casa ou construir qualquer que seja a edificação no centro da cidade ou na periferia, tá? Se você construir num lugar muito remoto, pode ser que a rede seja final de linha, tá? E já está no limite, tá? Não igual no centro da cidade, que tem várias opções ali já é preparado, né, para receber mais carga, enfim. Isso para a Energisa é muito importante, essa informação do local. Bom, e terceiro aqui, para instalação residencial, essa terceira não se aplica muito, tá? Mas para instalações comerciais e instalar pequenas indústrias ou oficinas também, é importante informar a característica das cargas. Se eu vou utilizar um motor, se eu vou utilizar um compressor, se eu tenho uma câmara fria, se for um açougue, por exemplo, enfim, tem que falar a natureza dessas cargas para a Energisa conseguir se preparar, conseguir saber o que que ela vai, para qual carga que ela vai estar fornecendo. Fator de potência é muito importante nesse ponto aqui, enfim. Isso uma informação importante também para o estudo de viabilidade técnica. Bom, e a gente fornece essas informações, a Energisa vai fazer um estudo, tá? Se não for possível ela fornecer energia, ela não vai falar que não pode, você não pode fazer essa instalação, não. Ela só vai pedir um tempo, provavelmente, para ampliar a rede, fazer alguma aumento, alguma obra aí para melhorar a infraestrutura da rede naquele ponto, mas não vai cancelar a sua obra, né? Só vai te pedir um tempo a mais para conseguir fazer essa ligação. Então, por isso que esse estudo é muito importante. Bom, quando a energia retorna, né, o estudo e se falar que está ok, que a gente pode seguir, a gente tem que fazer o projeto elétrico, tá? E o projeto elétrico a gente tem que fazer para toda nova ligação, tá? Se for uma ligação nova, é obrigatório a gente apresentar o projeto. E se for uma ampliação, aí vai depender, tá? Só se a carga ficar maior que 75 kVA no caso da ampliação. Para nova ligação, não. Aí qualquer potência a gente tem que apresentar, porque uma ligação nova impacta um pouquinho na rede, então a gente tem que apresentar o projeto. Bom, tem que apresentar o projeto em 3 vias, tá? 3 cópias do projeto. E
Eu vou mostrar aqui um exemplo, tá? O projeto é a planta baixa, com diagrama unifilar das instalações, do ramal de entrada até as cargas, até as instalações internas. Memorial descritivo, que eu vou falar, é um documento onde a gente coloca todos os cálculos. E tem que colocar também a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, tá? Isso aí, o técnico responsável pela obra, ou o engenheiro, se for um engenheiro, o engenheiro vai assinar também, tá? É um documento que você atesta a sua responsabilidade, que foi você que projetou e qualquer coisa que aconteceu, responsável, qualquer falha ali que aconteceu, responsável é você, tá? E a gente faz essa RT no site do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no nosso caso, CREA Minas, tá? Você já deve ter ouvido falar do CREA aí, acredito, em alguma outra disciplina, alguém já deve ter falado com vocês, né? Já estão no terceiro ano. O CREA é um conselho da profissão, tá? Que regulamenta a profissão. Ou seja, a gente tem que se registrar no CREA depois de formado se você quiser trabalhar na área, tá? Você não é obrigado a se cadastrar, não. Se você for trabalhar com outra coisa, eu sei que muitos aí vão fazer faculdade em áreas que não tem nada a ver com eletrotécnica, né? Mas se alguém for trabalhar com eletrotécnica, você tem que se registrar no CREA e lá no site você consegue emitir uma RT, tá? Bom, Andrei, pois o, não. o cadastro no CREA é depois do estágio? Depois do estágio, você tem que ter o diploma em mãos para fazer o cadastro no CREA. Você, Entendi. você tem que, no cadastro, você tem que apresentar seu diploma, senão não dá para fazer, não. Bom, e qual que é a importância, gente, do CREA? Para a profissão, né? Senão qualquer um ia pegar e fazer um projeto e apresentar para a concessionária, tá? Ou seja, vocês iam fazer o curso de eletrotécnica e aprender um monte de coisa para qualquer um, qualquer leigo aí que aprendeu um pouquinho aí sobre eletricidade, fazer um projeto aí olhando no YouTube como é que faz e entregar para a Energisa. Tá? Se as pessoas, os leigos, fizessem o projeto certo sempre, ok, tá? Não tem problema nenhum. O problema é que eles não têm o mesmo conhecimento técnico de vocês, tá? Que estão se formando já. Então, a, é, ia começar a ter acidente, né? Com instalação elétrica. A gente já tem muito acidente, né? A gente sempre escuta falar no jornal aí que teve um incêndio devido a uma falha na instalação elétrica, tá? Então, isso aqui é justamente para quê? Colocar um profissional capacitado para fazer isso, para evitar ter acidentes, evitar ter falhas com essas instalações. No caso da a gente que faz projeto elétrico, o maior problema é o quê? Incêndio, né? Quando uma casa fica incendiada aí por causa de falha na rede elétrica. Mas se você for pensar num técnico em edificações, né, que está mais ligado em engenharia civil, aí vai ser uma casa ou um prédio desabando. Pior ainda, né? Mas, Então, Andrei, aí oi. a gente assina falando que a gente é responsável, né, por esse projeto. E se acontece uma coisa dessa? Bom, aí o CREA vai atrás de você, ó. É assim, Nossa, tá certo. não, mas assim, não é aconteceu um incêndio lá, a culpa é sua, não. Vai ser investigado. Pode ser, assim, se for erro no projeto, é uma coisa. Mas se você pegar uma instalação que você fez, dali a 10 anos pegou fogo, isso aí pode ser falta de manutenção, pode ser falta de cuidado. Isso aí não é responsabilidade do técnico, isso é responsabilidade de quem mora no lugar, ou quem é o dono do lugar, entendeu? Esse cuidado que tem que ter. Então, assim, um erro de projeto é muito difícil causar alguma coisa assim. Eu acho que é mais crítico pensando em edificações, né? Engenharia civil seria mais crítico, alguma coisa cair, alguma estrutura e tal. Mas na parte elétrica aí o maior problema é causar incêndio, mas é só seguir aí as normas que não tem incêndio não, gente. O que causa incêndio é gambiarra, tá? E vocês projetando os disjuntores direitinho, dividindo circuitos, não sobrecarregando um circuito, isso aí tudo evita acontecer esse tipo de acidente, tá? Bom, então essa é a importância, né, da gente ter esse órgão aí que regulamenta a profissão. Bom,
E por fim aqui, junto com o projeto, tem que ter uma cópia também da carta de viabilidade, que é entregue pela Energisa lá do estudo de viabilidade que eu falei anteriormente, né? Aquele aval para a gente começar o projeto, ele tem que constar também, porque provavelmente não é o mesmo setor lá que faz o estudo e que avalia os projetos, então tem que ter essa cópia também, certo? Então, a RT, gente, para fazer uma RT, no site do CREA, a- é- eles emitem um documento, né? Praticamente fazem para você, a gente só assina, tá? Porque o CREA tem que assinar também. Então, isso aí é quem consegue fazer, só quem está registrado lá. Eu, como eu não parei já com esse negócio de CREA, né? Que eu não utilizo, então eu tentei acessar lá, mas eu cheguei no momento lá que travou, só para quem estava em dia. Bom, o projeto elétrico, gente, em si, né? Eu falei, tem que ser. A gente tem que entregar 3 cópias junto com a carta de viabilidade e tudo. O que que tem que ter no projeto elétrico? Tem que ter tudo que a gente viu na disciplina até agora. E principal aqui, tentando resumir, né? Tem que ter o diagrama unifilar das instalações. É, a gente começa pela previsão de cargas, tá? Mas como a previsão de cargas a gente já entrega para o estudo de viabilidade técnica, é, ele tem que estar no projeto também, tá? Mas eu não coloquei aqui porque ele já estava lá no estudo de viabilidade técnica. Mas depois dele, diagrama unifilado das instalações, divisão de circuitos e tudo mais, tá? Projeto de aterramento, projeto do sistema de proteção, que é o dimensionamento dos disjuntores, projeto do cubículo de medição, é, que é o projeto da entrada de serviço, né? Que foi o último assunto que a gente viu. Quando eu falo cubículo de medição, se for uma casa, vai ser uma caixa de medição só. Se for um prédio, aí a gente vai ter é, várias caixas de medição, a gente acaba chamando esse conjunto de cubículo de medição. E a RT, que eu acabei de falar. E se a entrada de serviço for subterrânea, tem um documento também lá, um, um documento que a gente tem que assinar lá, uma declaração que a gente é responsável pelos cuidados, né, com essa entrada subterrânea, né, prezar pelos cuidados com ela. É um documento que fica anexo lá na NDU 001. Se for subterrâneo, tem que entregar ele também junto com o projeto. Se for aéreo, não. Aí não tem documento desse tipo aqui, não. Bom, e por fim aqui, deixei para falar nessa aula aqui também sobre a lista de material. A lista de material ela não é necessária no projeto, tá? Se eu não quiser colocar uma lista de material, não tem necessidade nenhuma. Agora, eu sugiro colocar no projeto. Por quê? Com uma lista de material completa, você pode chegar na loja de material elétrico que você vai comprar e conseguir um preço melhor, conseguir chorar um preço melhor com o vendedor. Por quê? Você vai comprar muita coisa, tá? Vai comprar o material para fazer uma instalação inteira, você vai pedir um desconto, claro. Se você for comprando picado, aí vai faltar cabo toda hora, vai ter que parar a obra toda hora para ir buscar material. Aí você vai chegar, você está fazendo lá, passando a instalação, acabou lá o cabo azul claro do neutro. Aí que vem aquela opção que você tem que tomar, que é só você com você mesmo, né? Poxa, eu vou lá na loja buscar mais cabo azul claro pro neutro, eu vou passar um branco aqui mesmo e deixo pra lá. Enfim, se eu fizer uma lista do material completo e comprar tudo planejado, além do preço melhor, eu consigo tocar a obra mais rápido, porque eu sei que não vai faltar material, tá? Então, Ô, eu. Andrei, Oi, mas isso tudo quem paga é o cliente, né? o cliente, com certeza. Ah, tá. Mas, pô, se você conseguir um preço melhor para o cliente, você vai agradar ele. Quem sabe essa diferença não vai para o seu bolso, né? Claro que você vai botar o preço no serviço, mas isso aí, para o cliente é mais importante ele ganhar o preço melhor. Para o técnico que está fazendo a instalação, a maior vantagem é você ter o material todo em mãos para começar a fazer. Senão você tem que parar toda hora seu serviço para ir na loja buscar, ou então pedir para entregar, enfim. É, dá para economizar, dependendo da obra e da situação, você economiza 1, 2 dias de obra, você tendo o material todo em mãos, tá? Isso aí só atrasa também. E atrasar tempo é dinheiro, né? Você atrasou 2 dias numa obra, você está atrasando na outra que você vai começar. Então,
começa a virar bola de neve. Bom, e como que a gente faz a lista de material? Aí não tem segredo, não. É pegar a planta baixa, tá? E pegar todo o projeto e ver tudo que a gente vai gastar na instalação. Contar os metros de cabo, os metros de eletroduto, os disjuntores, interruptor, bocal de lâmpada, tomada, enfim, contar tudo que vai ter na instalação e ir anotando, fazendo uma lista. Não tem segredo, não. E para isso, maior aliada nossa é a planta baixa. A gente olhar lá na planta baixa o que que a gente vai, principalmente para os condutores e eletrodutos, né, para contar os metros. É bom fazer isso no AutoCAD. Dá para fazer na planta também? Dá, mas é bom fazer no AutoCAD, tá? Que a gente já mede direto ali em metros, na planta a gente tem que ficar olhando escala. Bom, e para medir quantidade, né, os metros aí de eletrodutos e condutores, na planta a gente está vendo ali a visão de cima, né, uma visão 2D. A gente tem sempre que lembrar que tem a descida ou subida dos eletrodutos e condutores. Aqui no caso dessa figura aqui de exemplo, eu tenho a descida dos meus condutores, tá? Mas se ele estiver vindo do chão, vai ser uma subida. Mas essa altura aqui das tomadas, interruptores, enfim, são alturas que a gente tenta usar um padrão, tá? Se for tomada baixa, 30 centímetros do chão. Se for tomada média, o interruptor, é 1,30 m. Se for tomada alta, 2,20 m. Então, tentar seguir essas alturas aí e considerar elas para somar esse pedaço aqui da descida, tá? Ou da subida dos eletrodutos e condutores. Bom, e quando for somar, tem que levar em consideração a altura do pé direito, tá? A altura da parede aqui, e somar sempre a espessura da laje, quando o eletroduto estiver passando por cima, ou somar a espessura do contrapiso, se ele estiver passando por baixo, tá? Então, aqui nada mais é do que arredondar para cima. Esse pé direito aqui com 3 metros tá muito alto, tá, gente? Normalmente uma casa aí é 2,5, né? 3, não é 3 metros, não. Mas, enfim, tem que olhar lá quem vai falar essa altura aqui é o engenheiro civil ou o técnico em edificações, ou muitas vezes o pedreiro mesmo que vai fazer. Enfim, você tem que saber lá medir, quanto que vai ser essa altura para conseguir quantificar. Bom, a gente precisa dar a medida exata, né, de eletrodutos, condutores que a gente tem que comprar? Não, dar a medida exata é impossível, gente, porque a gente tem que fazer emenda também, os fios não vão ficar todos esticadinhos aqui, né, a gente tem que deixar uma folga, enfim. A gente sempre vai aproximar, a gente vai dar uma estimativa da quantidade de material que a gente vai utilizar. E no caso dos eletrodutos condutores, é bom sempre a gente arredondar um pouquinho para cima, tá? Para não faltar material. Por quê? Sempre que tem uma emenda, sempre que tem uma curva, no caso do eletroduto, enfim, a gente acaba gastando um pouquinho mais de material. E se fizer errado também, tem que jogar fora um pedaço lá de cabo e fazer de novo. Então é bom sempre arredondar para cima, tá? E assim a gente tem uma estimativa ali mais ou menos do material. E também não dá pra gente ficar comprando muito quebrado, né? A metragem dos fios. A gente tem que comprar rolo de fio, e comprar rolo vai ser rolo de 50 metros, rolo de 20 metros, enfim. Não tem como também quebrar muito esse valor. Eu falei da altura aqui, eu esqueci de falar, ó, o quadro de distribuição, a base dele fica a 1,20 m do chão, tá? Normalmente. Mas não, isso aqui é só uma orientação para seguir, não precisa ser exatamente assim, não. Bom, é isso aí. Eu vou mostrar aqui então um exemplo. Eu peguei uma daquelas plantas que eu utilizei nas aulas aí e fiz aqui um exemplo de projeto, tá? É, claro, eu não testei lá na Energisa se esse projeto ia passar, não, tá, gente? Mas é, isso aqui é só a título de exemplo. Eu fiz porque assim, sem a localização também fica um pouquinho difícil, né? Depende um pouquinho da localização para a gente realmente mandar um projeto. Eu não ia mandar um projeto lá de brincadeira para eles, né? Se eu conhecesse alguém lá da Energisa, eu ia pedir para dar uma olhada, mas infelizmente eu não conheço ninguém. Bom, aqui eu só fiz do quadro de medição para frente, tá? Mas no projeto, se você quiser, você pode representar aqui
o ramal de ligação indo para o poste também, não tem problema nenhum. Mas aqui eu fiz só do quadro de medição para frente. Então a gente tem aqui, ó, nosso terreno aqui, né? Tá marcado, achurado aqui o muro do terreno, a entrada aqui. E o nosso quadro de medição está no muro, tá? No limite do terreno, apontando, virado para fora, para a medição poder ser feita aqui sem ter que bater a campainha. Então, quadro de medição aqui. Tem uma entrada, o ramal de saída do quadro de medição, essa entrada subterrânea aqui, tá pontilhado, porque a subterrânea vai até lá no quadro de distribuição, tá? Que fica nessa parede aqui da casa. E do quadro de distribuição, a gente vai distribuir para os circuitos. Então, é importante a gente ter a planta baixa aqui no nosso projeto com esse diagrama unifilar das instalações. Isso aqui facilita muito também na hora de passar os eletrodutos lá, né? Principalmente da laje, você tem que passar antes de encher a laje. Então, baseado nisso aqui, você já vai deixar tudo disposto lá certinho. Bom, o que mais eu tenho junto com a planta baixa? Isso aqui não é necessário não, tá? Mas é bom colocar uma legenda, tá? Do que significa cada símbolo desse aqui. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente tem aquela simbologia padrão de uma das normas da BNT. Eu esqueci qual que é o número da norma agora. Só que aquela norma não tá valendo mais, tá? Muita gente segue ela, muita gente não segue. Então, é, tem gente que o interruptor, em vez de colocar uma bolinha aqui, coloca um S. Aí é bom a gente colocar a nossa legenda, que aí quem pegar a planta vai conseguir entender. Se você não for você que for fazer a instalação, né? Se você fizer só o projeto, a pessoa vai conseguir entender aqui através da legenda o que é cada elemento desse aqui. Então, facilita bastante. Você pode colocar notas, tá? Escrever qualquer anotação aqui que você achar necessária, para se outra pessoa for pegar a planta para ler, se anotar aqui algo que não está muito claro na planta, tá? Primeira orientação aqui, ó, ler o memorial descritivo, é muito importante. Se você tentar fazer também só olhando a planta aqui, sempre vai ter alguma coisa que vai ficar confuso, tá? Coloquei aqui a bitola dos eletrodutos, tá? Mas não é necessário, isso aqui está no memorial descritivo também, é só para facilitar aqui. É, Chuveiro e a torneira, eu desenhei uma tomada alta no chuveiro, tá? Indiquei a potência, e uma tomada média na torneira, indiquei a potência aqui. Deixei a nota aqui porque tem gente que usa símbolo específico para o chuveiro, inventa um símbolo lá para a torneira, a mesma coisa. Aqui eu usei o próprio símbolo da tomada, só indiquei a potência aqui, tá? E deixei anotado aqui o que que é o chuveiro, o que que é a torneira. Bom, coloquei aqui que a entrada de serviço vai ser medição no muro com poste de aço galvanizado de 5 metros também, porque eu não desenhei o poste aqui, mas é só para saber que é um poste por trás do muro, tá? Bom, coloquei aqui a bitola dos condutores também, o disjuntor de cada circuito. Isso aqui está no memorial descritivo, não é necessário também fazer isso aqui, deixar isso aqui, mas é bom deixar aqui só para saber qual que é a bitola dos condutores de cada circuito indicado aqui. É muito importante aqui também a planta de situação, tá? Que está aqui no cantinho. O que que é a planta de situação? Você vai ter que fazer um desenho aqui da área onde é que está localizado o terreno, indicando as ruas, tá? Adjacentes aqui ao terreno e indicando aqui a direção também, com uma rosa dos ventos. Pode colocar latitude e longitude também, tá? É só ir lá no Google Maps lá e ver qual que é a latitude e longitude do terreno e colocar aqui também, não tem problema nenhum. E é bom apontar, colocar aqui para onde está apontando o norte, tá? Você pode colocar a rosa dos ventos reta também e virar a sua planta, mas eu acho melhor virar a rosa dos ventos, não sei. Isso aí é toque meu. Bom, muito importante, tem que fazer o desenho em escala, tá? A gente não pode simplesmente ajustar ele aqui não, a gente tem que escolher uma escala. A planta, onde tem o diagrama unifilar, ela está numa escala 1:20. Coloquei aqui na etiqueta aqui da minha planta, tá? A planta de situação tem uma escala muito maior, tá? 1:400. Por quê? Todo esse terreno que eu desenhei, todo ele está dentro desse quadradinho aqui, tá? Então, claro, a escala da planta de situação vai ser muito maior. Então,
é importante colocar escala no nosso desenho. A etiqueta aqui no canto não tem um padrão, não, tá? Eu tentei colocar o mais simples possível, mas tem gente que coloca o logo da empresa junto, coloca outras informações também que eu não coloquei aqui, tá? Mas é bom você colocar o nome de quem está fazendo o projeto, isso é fundamental. Se estiver fazendo projeto, trabalho para uma empresa, coloca o nome da empresa, tá? Coloca o endereço, que é muito importante também, o número do CREA, data, enfim. A folha, aqui tem uma folha só, então essa aqui é a folha 1 de 1. Se eu tiver uma instalação que é muito grande, tiver uma casa de 2 andares, com uma área externa, enfim, ou então um prédio que eu tenho os andares diferentes, aí eu posso utilizar mais de uma folha, tá? Aí eu vou colocar a folha 1 de 2 ou 1 de 3, aí eu vou ter 2, 3 folhas lá de planta, tá? Essa planta aqui tá em formato A1, tá? Eu coloquei em formato A1, mas tem A2 também que é menor, tem A0 que é uma folha maior, tá? É só adequar aí a escala ao tamanho da folha, tá? Para essa casa pequena aqui, acabei representando o terreno junto, mas pode ser uma folha A1 tranquilamente. Folha A0 geralmente dá para representar uma casa de 2 andares, você representa os 2 andares numa folha só, tá? Mas isso aí é escolha aí do projetista, o que ficar melhor lá durante o projeto, você vê o que fica melhor e faz do seu jeito, tá? Bom, então isso aqui é a planta, é uma parte do projeto, né? Uma parte muito importante, a parte mais dá trabalho aqui, mas a gente ainda tem o memorial descritivo, tá? Que é um documento, esse aqui normal, folha A4 mesmo, tá? Onde a gente vai colocar todos os cálculos que a gente fez, justificar todos os cálculos que a gente fez no projeto, tá? É, Bom, tem que ter uma capa. Se você estiver fazendo projeto, você trabalhar para uma empresa, coloca o logo da empresa, coloca lá as informações, coloca seu nome, o CREA, enfim, tudo isso aqui na capa e data, local, tá? Deixa eu aumentar aqui. Bom, isso aí. Sumáriozinho importante também para ficar organizado, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada parte aqui que eu coloquei no memorial. Sempre tem que conter aqui no início objetivo e localização da instalação, né? Falar mais uma vez o endereço. Vocês estão vendo que o endereço está em tudo que é lugar. É, Bom, e algumas outras informações sobre o projetista também, né? O CREA, o CONFEA é o Conselho Federal, tá? Tá acima do CREA. O CREA é de cada estado, tá? Se tiver CONFEA, coloca também. Bom, e o projeto mesmo em si, a gente começa aqui pelo levantamento da carga instalada. Nesse aqui eu fiz como? Eu contei a iluminação, eu contei as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico, que era o chuveiro e a torneira, tá? De acordo com essa planta aqui. Bom, e tá aqui contabilizado por cômodo aqui, iluminação, TUG e tomada de uso específico quando tem, tá? Bom, tudo tá aqui, vocês aprenderam já como é que faz, tá? Isso aqui é só organizar, só uma questão de organizar mesmo as informações. Bom, e com isso a gente calcula a carga instalada, tá? Para a gente enquadrar numa determinada categoria de fornecimento, tá? Se passar de 17,7 kW, a gente tem que calcular a demanda e tem que aplicar aqueles fatores lá, que é um pouquinho mais chatinho. Aqui ficou menor, ficou 11 e pouco, 11,7. E ficou na categoria B2, tá? Eu coloquei a tabela aqui, mas não se você quiser só falar que é a categoria B2 também não tem problema nenhum. Entrada de serviço. Bom, para projetar a entrada de serviço é de acordo com tudo que está lá na tabela, tá? Aqui eu fiz um desenho do cubículo de medição. Não é necessário se fosse para esse projeto dessa casa aqui, não tem que fazer esse desenho aqui, eu fiz só para mostrar, tá? Mas em alguns casos é necessário fazer esse desenho, principalmente quando é instalação comercial ou industrial, se for uma pequena indústria, tem que fazer o desenho do cubículo de medição para mostrar como que vai ser feito, como que vai ser instalado essas caixas de medição e o aterramento, tá? E a entrada de serviço também. Mas, se for necessário fazer esse desenho, tem que fazer ele no AutoCAD lá,
desenhando com bastante calma lá, vocês conseguem fazer esse desenho aqui, tá? Não precisa ter essas achuras aqui não, isso aqui foi só para ficar mais bonitinho mesmo, tá? Bom, aterramento. Aqui eu coloquei o projeto do aterramento só com os valores que estão lá na tabela. Uma haste, tá? E tem nada demais. A caixa de inspeção PVC e conector cunha, né? Que é as orientações da norma. Se fosse o projeto mesmo, na prática, o que que eu ia fazer? A gente ia bater uma haste lá no chão e ia medir a resistência de aterramento. Se ela ficasse maior que 20 ohms, aí a gente poderia bater uma segunda haste lá. Porque isso aí depende da característica do solo do local, como eu tinha falado na aula de aterramento, tá? Mas aqui coloquei simplesmente a orientação da tabela, tá? Bom, divisão de circuitos, né? Dividir aqui quais vão ser os circuitos da instalação. Iluminação, 4 circuitos de tomada de uso geral, né? Dividindo por cômodo aqui. Um circuito para chuveiro, um para torneira, tá? Nada que vocês não saibam. E desenhei aqui o que que vai ter no quadro de medição também, ó, quadro de distribuição, que é importante também, tá? O disjuntor mesmo, um DR, um dispositivo DR, um DPS, é bom colocar aqui. Não precisa fazer esse desenho aqui, não é necessário não, tá? Mas ele facilita bastante para entender aqui a divisão de circuitos. Bom, circuitos divididos, primeira coisa é dimensionar os condutores, tá? De cada circuito e do ramal que vai do quadro de medição até o quadro de distribuição. Então, usando os critérios lá que a gente viu nas aulas sobre dimensionamento de condutores, eu apliquei aqui também fator de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. E é, a gente, aqui eu usei o critério da ampacidade, se eu não me engano, tá? O critério da queda de tensão, eu, eu não sei onde é que eu anotei, não, mas o critério da queda de tensão, acho que eu apliquei ele no chuveiro e no ramal de entrada só. Só que ele deu uma bitola muito menor, então fiquei com essas seções aqui do critério da ampacidade, tá? Bom, não tem muito mistério não. Bitola de 1,5 para o condutor de iluminação, que é a mínima, tá? Bitola de 2,5 para os circuitos das tomadas de uso geral, que é o mínimo também, não dá, você não pode usar menos, tá? O chuveiro que ficou com 4 milímetros e a torneira com 2,5 também. E a entrada eu mantive os 16 milímetros lá da entrada de serviço, tá? Que eu poderia ser 10 milímetros aqui, eu acho, mas eu mantive, já que senão eu ia ter que comprar um pedacinho de 7 metros aí de cabo de 10 milímetros, então é melhor comprar um rolo de 16, tá? Isso aí, bom senso também na hora de fazer o projeto. Dimensionamento dos eletrodutos, a gente aprendeu a fazer também, tá? Nos circuitos terminais, né, os eletrodutos da instalação interna, eu escolhi fazer com flexível, aí o projeto deu um de 20 milímetros, e a entrada subterrânea, que vai do quadro de medição ao quadro de distribuição, é eletroduto rígido, de PVC rígido, tá? Aí deu um eletroduto de 1 polegada, tá? Eu esqueci o valor dele em milímetros aí, eu não coloquei aqui. Não, tá aqui, 32,9 milímetros o diâmetro dele. Bom, então, condutores e eletrodutos projetados, agora proteção, né? O que dá mais trabalho aqui são os disjuntores termomagnéticos. Primeiro, calcular aí a corrente de ruptura mínima que eles têm que ter, calculando a corrente de curto-circuito no quadro de distribuição. A corrente de curto-circuito que eu calculei foi 3,2 kA, tá? Claro, eu chutei aqui os valores de distância aqui do ramal de entrada e do ramal de ligação, tá? Mas isso aqui nos dá um valor mínimo da corrente de ruptura do disjuntor. A Energisa fala que no quadro de medição a corrente de ruptura tem que ser no mínimo 5 kA, tá? Então, o disjuntor do quadro de medição ele tem que ser de 5 kA. Os disjuntores do quadro de distribuição pode ser menor, pode ser de 4,5. No caso aqui, de 3 não pode, porque passou aqui um pouquinho
de 3 kA. Então, eu usaria um de 4,5 ou um de 5, né? Tem fabricante aí que não tem 4,5, que tem 5 ou 6. Bom, e coloquei aqui a curva também, né? E usar de curva C, os disjuntores. Bom, coloquei aqui, a gente vai ter um dispositivo DR e um DPS no quadro de distribuição também. Coloquei as especificações do DR, tá? Corrente nominal, corrente residual. O ideal é ser um tripolar, né? Se não tiver, pode ser um tetra e deixar aberto aí um terminal. O DPS, tá? Classe 2, que é aquele mais indicado aí para residência. A tensão dele nominal 240 volts e corrente de descarga máxima 40 kA no mínimo. Então, isso aí a gente viu um pouquinho na aula que eu falei sobre DR e DPS. Bom, e por fim a lista de material, tá? Contei o material todo mesmo, olhando na planta e separei aqui os cabos pela bitola e fase neutro, proteção e retorno, tá? Por quê? Porque é importante a cor. Eu tenho que contabilizar aqui quanto que eu quero de cabo neutro de 16 milímetros para comprar azul claro. Quanto que eu quero de cabo de proteção de 16 milímetros para eu comprar verde, amarelo ou verde. E a fase e retorno pode ser de qualquer cor, tá? Não tem problema nenhum. Bom, no caso aqui, retorno vai ter só para iluminação, tá? Então, o retorno ficou só o cabo de 1,5 mesmo aqui, mas o retorno eu posso usar a mesma cor da fase, não tem problema nenhum. Se eu diferenciar é bom, mas não pega muito não, só posso usar a mesma cor das fases. Bom, eletroduto, contei também, né? Vão ser 100 metros de eletroduto aí arredondando para cima sempre, o eletroduto flexível. E o rígido, se eu pegar na planta lá, deu 8 metros mais ou menos, mas é bom pegar sempre um pouquinho a mais, né? Pegar 10 metros só para garantir. Bom, os disjuntores, né? Contando lá no quadro de distribuição, mais um disjuntor do quadro de medição e o DR e o DPS. E os outros componentes a gente tem que ir contando. Tem que ter um quadro de distribuição, 24 módulos. Eu sei que são muito menos disjuntores aqui, mas é bom a gente pegar um bem maior para ter espaço, tá? E é bom deixar espaço vazio se for aumentar. Se for colocar mais disjuntores, por exemplo, aqui não tinha ar-condicionado nessa instalação. Vai que depois a pessoa quer instalar um ar-condicionado em casa. Se tiver um espacinho lá para colocar um disjuntor no quadro de distribuição, né, um espaço vago, vai ser muito bom para colocar esse disjuntor lá, tá? Bom, aqui tudo que tem que ter junto com o quadro de distribuição, que é o barramento, terminal isolador, as caixas de passagem, tá? Caixa de passagem para tomada, para lâmpada, caixa octogonal do teto, a 4x2 é de tomada simples, curva de 90 graus para cabo, para eletroduto de PVC, tá? PVC rígido não dá para fazer curva com ele, tem que comprar um joelho. Então, acho que isso aqui é para o quadro de medição que eu contei esses dois. Tomada, interruptor, bocal de lâmpada, o chuveiro, a torneira também está aqui, conector para o chuveiro e tudo mais que tiver na instalação. Se tiver mais coisa, coloca tudo na lista de material. Não tem jeito, isso aqui tem que ir contando mesmo, tem que ver o que vai usar e contabilizar tudo. Tem gente que coloca aqui também fita isolante, coloca outras coisas aí, mas isso aí, esses materiais aí de uso, igual fita isolante, eu acho que não é necessário colocar aqui não, tá? É só o que vai realmente ficar lá na instalação. Mas é bom comprar uns 3 rolos de fita isolante aí, grande, para fazer isso aqui. E aquilo ali é a lista de material das instalações internas, tá? Tem a lista de material da entrada de serviço também, ó. O poste, a armação do poste, um monte de coisa aqui. Essa aqui é mais fácil da gente fazer, na verdade a gente não precisa de fazer, tá? Aqui termina, tá, gente, o memorial. Eu vou mostrar de onde que eu tirei essa lista aqui, tá? Só abrir ela aqui rapidinho. Tá. Eu coloquei essa cartilha aqui que eu tô abrindo, eu coloquei lá no Teams, na pasta de material também, tá? É uma cartilha, a Energisa
pegou isso tudo que está na norma, tá? Só que a lista de material não está na norma, só está na cartilha. Isso aqui, ó, é para entrada com medição no muro, com poste com medição no muro, tá? Mas tem uma cartilha também quando é só o poste, tem uma cartilha também quando medição na parede, com pontalete, tá? Tá aqui, ó, essa lista de material. Eu praticamente copiei essa lista aqui para lá, só que aqui ela deixa algumas opções, tá? Porque alguns materiais aqui eu vou utilizar se for poste de concreto e outros materiais eu vou utilizar se for poste de aço galvanizado, tá? Então eu tenho que olhar aqui, senão eu vou comprar alguma coisa. Eu vou botar um poste de aço, eu vou comprar alguma coisa aqui que eu só usaria se fosse poste de concreto. Então, só ficar esperto nisso, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Ah, por exemplo, aqui, essa fita. Não, a fita de aço, acho que. Não, a fita de aço é só se for poste de concreto que a gente utiliza, tá? Então eu não coloquei lá na lista do memorial, tá? É só um exemplo aqui que seria usado só no poste de concreto. Por isso que a quantidade aqui está até variável. Bom, e isso aqui a gente tem que comprar, montar lá tudo e deixar preparado para o pessoal da Energisa vir fazer a ligação. Tem aqui um. Esqueci onde é que está a observação aqui. Tem algum lugar que tem alguma observação aqui? Tá aqui, ó. Os equipamentos de medição, condutores, ramal de ligação, conector, serão fornecidos pela concessionária. Os demais materiais na entrada de serviço devem ser fornecidos e instalados pelo consumidor, tá? Tudo isso aqui que está nessa lista de material tem que ser instalado pelo consumidor. O que não tiver aqui, né, o que faltar, a parte do ramal de ligação, a Energisa, quando vier fazer a ligação, ela vai trazer, ela vai te cobrar, tá? Mas ela vai trazer o material, porque é material que não dá para encontrar nas lojas, tá? Então, é só a Energisa mesmo que geralmente encomenda direto do fabricante. Mas, se não tiver aqui, é porque eles vão trazer na hora de ligar. Bom, então é isso aí. Falei bastante, ó, 9h52, passei 2 minutos. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Ô, Andrei, Oi? um técnico em eletrotécnica, ele pode trabalhar numa empresa voltada para energia solar, mesmo que durante o curso a gente não tenha aprendido, tipo, muito sobre isso? Pode sim, claro. Bom, é, não só de energia solar, tá? Mas qualquer empresa que você for trabalhar, você vai ver que tem muita coisa que você não aprende no curso. Muita coisa você vai ter que acabar aprendendo ali no dia a dia, trabalhando mesmo. E, bom, a energia solar, vocês não aprendem sobre o painel em si, sobre o inversor. Mas, se você vier trabalhar com isso, você vai ver que a instalação, né, o projeto de condutores, de tudo ali, dos disjuntores, é baseado na mesma norma, tá? De instalação de baixa tensão. A única coisa que difere ali é que você vai ter que olhar um manual do inversor, dos painéis, para saber fazer a conexão, tá? Mas do inversor para frente ali, como é que liga na rede ou liga alguns têm bateria, né? Não tem muita coisa de diferente de uma instalação comum, não, tá? Mas isso aí é normal, muita coisa aí que vocês não verem aqui, vocês vão aprender, mas no caso da energia solar, pega rapidinho, não difere muito, não. Só a parte dos painéis mesmo que é um pouquinho que seria novo. Mais alguma dúvida, gente? Tá joia, Andrei, obrigada. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui, porque daqui a pouco a gente tem outra aula aí de máquinas, né? Então, até daqui a pouquinho. Tchauzinho, até daqui a Tchau, pouco. Andrei, até. Tchau.